Oi, professora Jeane, eu e a Micaele somos uma dupla e a gente vai explicar sobre a missão de Mars Climate Orbiter. Eu vou explicar o passo a passo e assim em diante a gente explica o porquê deu errado e como poderia dar certo. Eu vou usar um caso real e didático da perda da sonda de Mars Climate Orbiter, que foi no final dos anos de 1990. É um ótimo exemplo porque a falha foi simples na origem de unidades e complexa nas consequências, no processos, comunicações e testes. Eu vou explicar o passo a passo, dizer por que ele deu errado e propor também um jeito que poderia fazer ele dar certo. O que aconteceu? Passo a passo simplificado, né? Em primeiro lugar, o projeto e desenvolvimento separados. Equipes diferentes escreveram software, uma equipe de navegação produziu cálculos em unidades SI, nêutrons, metros, segundos, e a outra forneceu dados de força, impulso em unidades imperiais, libra, força e etc. Em segundo, foi as interfaces não padronizadas. Arquivos com dados, telemetria, foram trocados entre as equipes e fornecedores, sem checagem rígida de unidades. Em terceiro, foi operação de navegação. O sistema de controle de trajetória usou valores que eram, na verdade, em libras-força, mas foram interpretados como nêutrons. O resultado foi o cálculo errado de impulso. E em quarto, foi a manobra crítica de inserção orbital. Durante a manobra para entrar na órbita marciana, o erro acumulado de cálculo levou a uma trajetória muito mais baixa do que o previsto. E também teve a perda da sonda, onde a sonda entrou na atmosfera marciana em ângulo altitude fora do previsto e foi perdida. Queimou ou saiu de órbita. O porquê que deu errado, as causas principais de ter feito o projeto dar errado, o experimento dar errado. Em primeiro foi o erro técnico direto, a causa imediata, que foi a confusão entre as unidades imperial versus a ASI, em dados críticos de força e impulso. Em segundo, foi a falta de verificação de interfaces. Não houve validação automática rigorosa dos formatos de unidades das mensagens trocadas entre módulos, E em terceiro, foi o testes insuficientes de integração e em condições reais. Não foram executadas simulações end-to-end, acho que é assim que se pronuncia, com dados reais, formatos finais, que teriam revelado a discrepância. E em quarto, supondo o conhecimento compartilhado, viés organizacional. As equipes assumiram que as outras estavam usando o mesmo sistema de unidades e aí gerou a falha de comunicação e de documentação. Em quinto, foi a ausência de auditoria independente ou revisão crítica. Se uma terceira parte tivesse checado as assunções de interface, o erro poderia ter sido detectado antes do lançamento, E aqui foi a explicação do passo a passo e agora a Micaele vai explicar. Eu vou falar como poderia ter dado certo, ações concretas. Vou separar em medidas técnicas de processo e culturais, medidas técnicas imediatas práticas. Padronizar unidades na interface, definir e documentar um padrão único para todas as trocas, incluir a unidade explicitamente nos cabeçalhos dos arquivos metadados. Validações autorizadas de interface, criar checagens que rejeitem ou sinalize dados com unidades inesperadas antes de serem usados. Testes de integração end-to-end. Executar simulações com os artefatos finais, mesmos arquivos que serão usados em loop. E comparar a trajetória prevista com referência. Testes de redundância. Ter um segundo código, independentemente, que calcule as mesmas variáveis. E compare resultados de divergências, disparam investigação. Telemetria e monitoramento precoce. Projetar telemetria que permite detectar rapidamente desvios de parâmetros de atuação e abordar ou corrigir manobras se valores estiverem fora de faixa. Medidas de processo e gestão. Revisões de interface obrigatórias. Toda troca de dados entre equipes passa por uma revisão técnica que confirma formatos, unidades, algoritmos. Checklist de lançamento com smoke test. Antes de criticar a operação, rodar um checklist automatizado que inclua simulação da manobra com os mesmos dados de software. Auditoria independentemente. Revisores externos verificam suposições críticas. Exemplo, unidade usada e conversão. Controle de configuração e documentação viva. Cada arquivo dado tem versão, autor e especificação de unidades acessível e obrigatória. Treinamento e cultura de questionamento. Incentivar que engenheiros perguntem qual é a unidade em que cada interface normalizar a dúvida. Mudanças organizacionais. Responsabilidade clara por interfaces, atribuir donos de interfaces responsáveis por compatibilidade. Comunicação formal entre contratados e equipes. Contratados padrões de interface que exigem testes de compatibilidade. E isso é como poderia ter dado certo.